Não entramos. Entramos todo. Isso. Cadê a Regina? Estou aqui, cadê pronto, o comandante? já acertamos aqui. Hoje é o Ricardo que estava apresentando a gente, Ricardo Neguton, nosso parceiro querido, e estamos nós aqui nesse restinho de ano. Ricardo estava conversando com o Vitor, e ele dizendo a gente vai reunir criptonita. A gente está chegando aqui no final do ano com um pouquinho ainda de criptonita, e foi muito preciso, né? A gente precisou de bastante criptonita para chegar nesse fim de ano. Boa tarde, Miguel, boa tarde, Aroeira, boa tarde a todos e todas. A gente está aqui no Távola de Fim de Tarde, eu sou Regina Zappa, e vamos começar essa conversa de fim de ano, né? A gente conversar um pouquinho sobre o que cada um sentiu durante esse ano, que balanço que a gente faz. E vou começar então, gente. Pode? Vai, a palavra é sua. Ladies first. Ladies first, tá bom. Olha, eu já até falei em outro programa, porque a gente começou o ano com uma das cenas mais bonitas e emocionantes que eu já vi na vida, em termos de cenário político, cenário de um país, que foi a posse do presidente Lula, aquela subida na rampa, com aquela diversidade, aquelas pessoas todas unidas ali junto com o Lula subindo, tinha até a cachorrinha, né? A resistência. Aquilo foi tão bonito, aquela cena, todo mundo aqui que está aqui acompanhando deve lembrar, porque foi muito emocionante, né? Vou dar boa tarde aqui para a Chiara, que está dando boa tarde para a Regina, Miguel Aroeira, e a Nani Ostrover também. Mas foi isso, começou o ano com a gente muito aliviado, respirando melhor num país que passou 4 anos, não mais, né? 6 anos num buraco que a gente não sabia se a gente ia conseguir sair dele. Então, o começo do ano foi uma coisa muito, muito bonita, esperançosa, muito emocionante. Claro que logo depois, poucos dias depois, a gente teve também a pior cena que eu já vi, quer dizer, eu vi a melhor, que foi a subida de rampa, depois vimos, né, a pior cena, que foi aquela invasão aos 3 poderes, né, a tentativa de golpe, o pessoal invadindo o Congresso, o Judiciário, o STF, o Palácio, gente, o Palácio, as pessoas entrando, feito formigas, enfurecidas, quebrando tudo, a gente nunca tinha visto isso no Brasil. Então, foi uma coisa assim, lá e cá, né? Foi aquela beleza, aquele alívio, aquele respirar fundo do primeiro dia do ano, e depois, no dia 8, a gente teve aquela cena horrível que todo mundo lembra que fez a gente ficar com muito medo, mas acho que o Lula agiu rapidamente, o Flávio Dino agiu rapidamente, o Capelli também, quer dizer, já não apelaram para os militares, mas sim para como é que chama? Eles fizeram uma intervenção ali em Brasília, e foi tudo muito rápido, e aquilo a gente conseguiu, o governo conseguiu retomar o controle depois de um dia inteiro, gente. Foi uma cena dantesca, que se a gente puser isso num filme, ninguém vai acreditar, né? Tem que ser documentário. Isso foi no Brasil, e depois eu quero falar umas coisinhas também de Brasil, antes de passar a palavra para vocês. Mas a maior tristeza para mim esse ano, em termos também de política internacional, foi o massacre que está acontecendo ainda nesse momento em Gaza. Muito triste, muitas crianças, mulheres, povo palestino sendo dizimado de uma forma violenta, depois que o Hamas também invadiu e atacou Israel, também numa ofensiva muito violenta, matando
mais de 1.000 pessoas, sequestrando muitos israelenses. Mas a resposta de Israel nunca se viu antes. Quer dizer, nós aqui no nosso tempo de vida, a gente nunca viu uma coisa tão violenta, um extermínio que a gente está vendo ao vivo, dia a dia, passo a passo, e com o tempo as pessoas estão esquecendo, ninguém mais está falando nisso. É verdade. O massacre continua, olha, na noite de Natal, Israel afirmou que matou 8.000 milicianos do Hamas, mas, num dos piores dias da guerra, a Força Aérea Israelense matou 106 palestinos em bombardeios em campos de refugiados, né? No campo de Al-Maghazi, foi domingo à noite, né? Na noite de Natal, depois em El Bureiri e no Seirat, no centro da faixa de Gaza, depois em outros lugares também. Foram muitos mortos nessa noite. A gente sabe que ali em Belém, né, a tradição cristã, aliás, a maior festa cristã é o Natal, e a origem dela é em Belém, é ali na Palestina, e eu li também que muitas igrejas se recusaram a celebrar o Natal. Teve uma igreja evangélica na Cisjordânia que fez um presépio com o menino Jesus debaixo de escombros, que foi uma criação da própria população ali do entorno da igreja. Quer dizer, foi uma noite de silêncio, de protesto e de muita tristeza. E outra coisa, antes de passar aqui para nós, para o Brasil, ontem também eu li que o Egito apresentou um plano de paz de 3 etapas, começando com uma trégua de 14 dias para troca de reféns israelenses e prisioneiros palestinos, a formação de um governo provisório, que eles falam de tecnocratas em Gaza, um cessar-fogo definitivo, eleições, retirada total das forças israelenses, um compromisso do Hamas de não atacar Israel, e tudo isso abrindo caminho para um acordo de paz definitivo com a criação de uma pátria para o povo palestino. Depois eu deixo para vocês comentarem isso. E queria, antes de mudar de assunto, falar aqui um textinho do Dom Helder sobre Natal. Já passou o Natal, mas a gente ainda está nesse clima. Gosto de pensar no Natal como um ato de subversão. Um menino pobre, uma mãe solteira, um pai adotivo. Quem assiste seu nascimento é a ralé da sociedade, os pastores. É presenteado por gente de outras religiões, magos, astrólogos. A família tem que fugir e assim viram refugiados políticos. Depois voltam a viver na periferia. O resto a gente celebra na Páscoa, mas com a mesma subversão. A revolução virá dos pobres. Dom Helder, grande Dom Helder, só deles pode vir a salvação. Feliz Natal. Antes de passar para cada um de vocês, só dar uma geral no que foi o Brasil nesse ano. A gente acha que encerra um ano de uma forma positiva, com uma diminuição da inflação. Em 2023, ela ficou mais baixa, foi a mais baixa em todo esse último período. Para 2024, a estimativa é que ela vai cair de 3,93% para 3,91%, quer dizer, vai baixar, e a meta vai ser, se ela chegar a 3%, ela vai ser considerada cumprida. Né? Se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Dólar caindo, desemprego muito baixo, abaixou bastante. Gente, estou falando demais, né? Queria passar logo para vocês. Deixa eu só falar uma coisa aqui, porque tem um resumo tão bom num artigo da Flávia Oliveira. Ela diz o seguinte: a economia chega a dezembro com o triplo do crescimento do PIB previsto na virada do ano, quase 3%, e a expectativa era de 0,8%. A inflação não vai ultrapassar o teto da meta, o dólar rodando abaixo de 5%, desemprego 7,6%, o menor em 8 anos, e pela primeira vez o Ibovespa, tem boa notícia até para o mercado, o Ibovespa ultrapassou 131 mil pontos, as agências
internacionais de rating voltaram a elevar as notas de crédito no país. Enfim, acho que a gente entrou... O Lula tem sorte, né? Sorte do Lula. Hein? A sorte do Lula. Ele fala que é sorte. Aí as pessoas repetem, é sorte, é sorte. Bom, sorte. Isso aí só para dar um panorama do que eu achei, e a gente vai conversando aqui. Quero saber de vocês. Passo para o Miguel ou para a Aroeira, quem quiser falar agora, sobre o seu balanço pessoal do fim do ano. Como eu já me meti aqui, eu continuo falando. Depois o Aroeira Tá fala. Enquanto o Aroeira fala, eu organizo aqui as charges para a gente passar depois. Eu concordo com o que você falou. O ano é muito fácil de se resumir, porque foi um ano aqui para o Brasil muito intenso, começando com a tentativa de... Começando com a posse linda, realmente, porque foi dia 1º de janeiro, que foi uma coisa inesquecível, e logo em seguida o banho de água fria, foi aquela tentativa de golpe. Mas nos enquadrou muito bem, né? O ano que começa com uma tentativa de golpe, você já fica um pouco atento, né? Porque imagino que pode acontecer. E nós vivemos o resto do ano todo mais ou menos em cima disso, entendeu? Em cima dessa investigação, da punição e das consequências disso, quer dizer, e da confirmação disso, da intenção dessa gente de não abandonar o poder e, para isso, dar um golpe de qualquer forma, para continuar. Então, é muito triste a constatação de boa parte do nosso extrato, né, populacional, político, está sendo essa gente, entendeu? Que a gente tem que ficar atento, muito atento em relação aos movimentos deles. A cada dia que passa, eu vejo mais a afirmação dessa democracia, a cada dia que passa, eu vejo o Lula mais forte, o Lula mais sábio, o governo um pouco refém do Centrão, mas isso é o que tínhamos para hoje, entendeu? A nossa realidade era essa, tínhamos que encarar essa história, entendeu? Não havia outro jeito de colocar, de o Lula estar lá, e o Lula é sábio o suficiente para conseguir tirar proveito. Você fez um resumo da economia aí, que apesar de tudo foi extraordinário o que ele fez, entendeu? E o que continua fazendo. Então, eu acho que foi um ano aqui no Brasil marcado por isso, por essa luta pela sobrevivência, né? E no mundo, por o ano das guerras. Quer dizer, a guerra da Ucrânia fez 2 anos, ou está para fazer 2 anos, a guerra de Israel, quer dizer, o massacre de Israel sobre a Palestina está aí, e as pessoas já normalizaram um pouco esse assunto, já não é mais tão surpresa assim. Israel assume despudoradamente o massacre que faz a cada dia. Já não é nem mais tão grave você criticar Israel, porque antigamente você criticava Israel, você era isolado, você era criticado de uma maneira muito violenta, mesmo na imprensa ou fora da imprensa. Hoje em dia, as pessoas não têm mais como negar o que Israel está fazendo, entendeu? Então, vamos torcer para... Eu acho essa resolução do Egito ótima, mas eu acho muito difícil que Israel e os Estados Unidos aceitem, porque prevê um recuo de Israel, né? Israel agora não vai recuar de jeito nenhum, porque o Netanyahu precisa dessa guerra para se manter vivo. Então, eu acho que o ano vem aí, um ano que promete eleições aqui no Brasil, municipais. É uma incógnita, nós não sabemos o que vai acontecer, as alianças estão se organizando aí, se armando, e eu espero que o governo do Lula chegue lá com esses números positivos para que a gente consiga respirar e colocar gente boa na Câmara de Vereadores e nas prefeituras, porque o grande problema vai ser colocar gente boa depois no Congresso. Esse é que é o grande desafio que nós temos pela frente. Aroeira, a palavra é sua. Boa tarde para toda a comunidade. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Miguel. Depois vocês mandem os recortes da sua fala e da do Miguel, que eu vou assinar embaixo logo. Vocês mandam que eu já assino. Mas então, vou partir para outra ponta desse espectro, né? Quer dizer, o que vem aí? A impressão que eu tenho às vezes é que o mundo, o Brasil,
mas também o mundo, porque o Lula tem uma atuação muito grande no planeta como um todo, foi entregue assim, segura aí. E os irresponsáveis saíram e deixaram aquele negócio corcoviando no meio da tempestade, semi-destruído, arrebentado. O Brasil na mão do governo Lula. Claro, a bela posse, o horroroso golpe, mas aí vem uma coisa que eu considero até mais assim, é mais preocupante, porque preocupa a minha cabeça mais tempo do que a posse e o golpe, a tentativa de golpe. É a política real, né? É a necessidade de acordos, as conversas, as negociações importantes e necessárias. A gente precisa sempre ter em mente que Lula não governa um país de petistas, ou de esquerda, ou de gente que abraça as causas humanistas, não. Lula governa um país inteiro, inclusive com gente que pensa de forma muito diferente da gente e tal. Nesse sentido, os acordos também têm uma certa lógica, além de apenas da governabilidade, porque eles acabam representando de uma forma tosca, enviesada e estranha uma parte significativa da realidade do pensamento do brasileiro. E aí vem a pior parte. Acontece que cada vez que a gente cede uma pequena coisa numa dessas negociações necessária, a gente sabe que a gente está entregando para um adversário no ano de 2024, que é um ano eleitoral, as ferramentas para ele poder eleger mais gente, exatamente onde o Miguel apontou, vereadores e prefeituras, né? Prefeituras, cidades. E vocês me conhecem, sabem que eu acho que o Brasil é um país que funciona em cima de município. Os governos estaduais e o governo federal têm seu poder, mas é um poder muito difícil de apontar. Você não consegue apontar esse poder com precisão, mas é muito difícil, muito. Haja estrutura, haja capilaridade. Capilar no Brasil é o município. Quer dizer, você só sabe o que acontece no Brasil porque o município se comunica com todas essas instâncias aí. E aí, gente, essa eleição é muito, 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 muito importante. É uma eleição que, na verdade, vai definir forças que vão eleger os deputados estaduais e federais. Porque Minas, São Paulo, Bahia, são estados onde você, mesmo Rio de Janeiro também, onde as regiões e os grupos de prefeitos têm um poder gigantesco para colocar gente dentro das assembleias. Muito grande, eles elegem mesmo. E eu acho, tem dias que eu acordo com a sensação de que nós entregamos demais no ano de 2023 para o pessoal errado e de menos para o pessoal certo. E tem dias que eu acordo mais otimista e penso que foi exatamente o contrário. Não, a gente entregou bastante para o pessoal que mais precisava e conseguimos evitar de entregar algumas coisas para esse pessoal que vai usar. Essa é uma questão que eu deixo em aberto, porque depende mesmo do dia, depende do certo noticiário que você vai vendo. Mas se eu for fazer um resumo da minha sensação, se eu for explicitar a minha sensação em relação ao ano, eu, no final das contas, acabo concordando com vocês dois. Um pouco menos de entusiasmo, e olha que eu sou otimista de plantão aqui, um pouco menos de entusiasmo, mas a sensação muito firme de que ganhamos o primeiro round. Ganhamos o primeiro round. Por pontos, nós ganhamos o primeiro round, e eu acho até que em alguns momentos, de forma brilhante, em alguns momentos, de forma muito inteligente, muito brilhante. Em outros, a gente foi derrotado por um rolo compressor quase impossível de vencer, que é o conservadorismo de fundo religioso, agronegócio e a necessidade punitivista da sociedade juntos contra a gente. Às vezes é difícil de conseguir fazer valer alguma coisa. Mas, sim, o Brasil ganhou o primeiro round. Quando eu digo nós, estou falando do Brasil. O Brasil ganhou o primeiro round. E termina com uma mensagem muito otimista do presidente da República, dizendo que vai ampliar isso, que está incluindo todos os brasileiros, foi explícito em tudo que é spot publicitário sobre os projetos sociais do governo, estava explicitamente colocado o adversário, o eleitor do adversário, um pouco sem saber direito o que ele vai fazer, mas sendo acolhido numa ideia de todo mundo mais ou menos o mesmo barco, a mesma coisa e tal. Acho muito justo, muito bom pensar isso. Precisa explicar isso para a grande imprensa, que é provavelmente o pior adversário que a gente vai enfrentar nesse ano que vem agora. Acho que nem o mercado
está tratando. Eu tenho visto declarações de alguns banqueiros e investidores que são menos agressivas, muito menos do que as do Estado de São Paulo. Sobre o Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, Folha sobretudo. Estado. Especialmente Folha Estado. O Globo ainda amacia um pouco. O Globo parece mais o Choquei. É malandro, mas cheio de maledicência, mas, na verdade, passa uma vaselina também depois. Folha Estado, não. É um negócio assim, parece que aquele centro, aquele coração encarquilhado do capitalismo financeiro paulista bate ali com um ódio profundo e não consegue sequer tentar ser mais eficiente nisso, na queimação. Não consegue sequer ser eficiente na queimação. Eu vi, por exemplo, que a hashtag Estadão Mente disparou lá para cima, e isso não é pouca coisa. O Estadão não subestima isso, não. Isso significa uma parcela enorme da população, especialmente da população que se manifesta, considerou o Estado de São Paulo um jornaleco de quinta categoria e mentiroso. E não há caso de jornal no mundo que esteja fazendo a transição de papel para digital, não há caso sem que ele tenha respeitabilidade. Respeitabilidade mesmo dos que discordam, como a Washington Post, o New York Times, como alguns jornais ingleses. A verdade é que, mesmo você discordando, a tal da respeitabilidade está lá. Em um jornal feito do Estado de São Paulo, nem o cachorro quer usar para fazer as suas necessidades. Nem o peixe quer ser embrulhado, né? Não quer, o peixe não quer ser embrulhado, o cachorro não quer fazer cocôzinho ali, prefere, com muita razão, aqueles jornais que agora eles vendem em branco, né? Papel jornal dobrado. É o jornal do Pet. As notícias são mais realistas, têm mais a ver com a realidade do que aquilo que Estadão e Folha, e logo atrás o Globo publica. Olha, até Veja e outros que fizeram aquelas coisas pavorosas nos últimos anos, tão menos agressivos e menos idiotas do que, me perdoe aqui os coleguinhas que trabalham lá, do que esses dois jornais, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo. Eu olho de manhã, mas eu sinto assim, me sinto Miguel Paiva vendo a Globo News ou coisa parecida, assim, com o estômago embrulhado, com o antiácido à mão, só para ter uma noção do que esses canalhas, calhordas, cretinos estão fazendo. Eles chamaram a Carol Proner, que foi escolhida lá pelo Lula, de mulher do Chico. A declararam mulher do Chico Buarque. Ela cheia de... Olha, embrulhou de novo. Cadê meu anteácido? Eu ainda não acabei. Então, o que nós temos agora é o seguinte: nós temos uma base. Não tínhamos nada quando começamos no dia 1º de janeiro, a não ser uma vitória e um alívio gigantesco. Porque o que a gente tinha era alívio, né, Regina? Aqui, Miguel. Cá entre nós, o que a gente tinha um alívio monumental. Claro. Um alívio enorme. Era só isso que a gente tinha para reconstruir o país. Alívio e uma margem muito pequenina de votos. Só isso. Agora, não. A gente tem, embora o país esteja dividido numa proporção muito similar à que estava, a sensação que eu tenho, e parece que as pesquisas, de certa forma, confirmam, é que a intensidade dessa raiva desapareceu. Eu estou doido para ver os relatos das festas de Natal acumular aí, para saber como é que foi o encontro, como é que foram as brigas e tudo mais. A sensação, ainda só uma sensação, não tenho dados, mas pelo que eu pude ver nos familiares e amigos por aqui, foi tudo um pouco mais suave, mais ameno. Foi. O pessoal meio cansado, e isso é ótimo sinal para nós, gente, isso é ótimo sinal. Porque a gente começa, como a Regina mostrou, numa plataforma econômica com alguma solidez. Bolsa recuperando, inflação caindo. Deixa eu só fechar minha fala aqui. Eu fiquei quietinho aqui ouvindo vocês. Vou terminar de me ouvir aqui. Assim, a sensação, de novo, tudo sensação, porque a gente tem dados esparsos ainda, mas é uma sensação ancorada por muitos fatos, de que a gente tem uma economia muito mais solidamente assentada, uma ou duas vitórias no campo econômico dentro da Câmara, porque a reforma tributária não é a dos meus sonhos, nem de ninguém aqui, mas é muito melhor do que a que tinha. Muito melhor do que a que tinha. Precisa agora ficar de olho, porque 2024 é o ano em que nós vamos regulamentar isso tudo. Pensa bem, a reforma foi aprovada, mas agora é transformar isso em lei ordinária. E isso é aí que também muita coisa é escamoteada, muita coisa pode melhorar. Então,
Ainda temos batalha, mas temos economia voltando a existir. Temos uma respeitabilidade internacional impressionante. O Brasil já está arbitrando 1 ou 2 conflitos por aí, não é à toa. E precisa arbitrar mesmo, porque não interessa. Ao Brasil e à China não interessam as guerras. Sobre o que aconteceu, sobre o horror de Gaza, é impressionante. Os governantes, Regina e Miguel, eles sabem que a população vai normalizar aquilo, vai deixar esfriar, não vai mais se preocupar. A gente conversou sobre isso quando isso começou. Daqui a algum tempo, uma outra coisa acontece, toma conta do noticiário, e isso submerge, desaparece. A guerra da Ucrânia continua e a gente não tem uma notícia na primeira página. Morre-se na Ucrânia. E daqui a algum tempo vai se morrer aos montes em Gaza e a gente não vai ter mais nada disso noticiado na primeira página, porque outras coisas passaram na frente. Sabe o que parece? Parece essas grandes companhias que privatizaram aí, que cometem a ilegalidade sabendo que uma percentagem minúscula das pessoas vai realmente brigar por seus direitos. Eles sabem que fazem errado, mas sabem que o pessoal não liga. É exatamente o que acontece. Os caras cometem os crimes mais hediondos da forma mais cruel, brutal possível, sabendo que em alguns meses as pessoas estão discutindo outra coisa. Essa insensibilidade e essa capacidade que eles têm de dessensibilizar as pessoas é, para mim, o grande problema que nós temos para enfrentar. É a maneira como eles esfaqueiam, massacram e genocidam a própria ideia de empatia. A gente está aqui desesperado com esse massacre horroroso e você não se apavora quando você vê que nada é realmente feito para conter? Nada. A ONU nem fala mais no assunto, aliás, a ONU nem fala mais no assunto, aparentemente. Essas coisas me incomodam de uma forma muito profunda, porque para mexer com isso, era preciso uma mudança de mentalidade muito grande, nós vamos ter um grande trabalho. Quanto ao resto, a parte prática e pragmática, é aquilo que eu acabei de falar assim, vou encerrar minha fala dizendo isso. Essa parte a gente até que tem um controle, no caso do Brasil, para mim, surpreendente a gente ter recuperado um controle do país dessa forma. Quando eu digo a gente, é o Brasil. O Brasil recuperou o controle do Brasil. Mas, no aspecto geral do planeta, eu temo ainda, porque às vezes é preciso a hecatombe ficar generalizada para que as pessoas se toquem. A Segunda Guerra, quase necessária para que as pessoas se apavorassem e começassem um pós-guerra de uma forma menos horrorosa. Daí vem João 23, daí vem um monte de mudanças que o mundo trouxe, de movimento hippie a lutas como LGBTQI+, e contra o racismo, é uma espécie de produto daquele horror todo que você queria ficar livre. E agora, eu não quero que a gente chegue nisso. E para não chegar nisso, claro, o que a gente está fazendo, falar. Mas eu acho que é preciso isso virar bandeira de todo sindicato, de toda organização do MST, ter um discurso todo santo dia em cada Câmara de Vereadores do Brasil, em cada Assembleia Estadual, sobre a ausência absoluta de cuidado com o outro. A gente não enxerga mais o outro. É isso que eu tinha a dizer. Uma parte tem uma análise que eu pensei, juro para vocês que eu pensei, mas a outra é puro sonho acordado. Todos vamos sonhar acordados, porque se a gente não sonhar, a gente não segue adiante. Olha só, você falou que estava louco para saber do Natal, Aroeira. Aqui o Atritos dizendo... Artritos, adorei seu nome, Artritos. No Natal da minha família, 2 primos se assumiram voto no Bolsonaro e se diziam arrependidos. Nem puxei o assunto, foi espontâneo. Eu acho que vai ter muito disso, né, Artritos? Também gostei do nome dele. Olha, no meu Natal, eu tenho um cunhado argentino e o sogro do meu filho é argentino também. O meu cunhado é peronista. O sogro do meu filho é anti-Cristina. Ele odeia os Kirchner. Não chegou a votar, não me lembro, porque não foi votar. É uma pessoa já mais idosa. Mas, olha, não aconteceu nada. Foi um clima de confraternização aqui em casa. Foi ótimo. Conversaram sobre tudo, comemos empanadas, tomamos vinho. Foi o exemplo da convivência republicana entre 2 opostos. No final, meu sogro do meu filho falou comigo assim: esse marido da sua irmã
É uma figura, né? Além de tudo, é peronista. Olha só, peronista! Mas ele já estava indo embora. Olha, a Denise falou assim: Aroeira fala exato. É um alívio saber que mais gente pensa assim. Excelente retrospectiva e análise de conjuntura perfeita. Um forte abraço para você. Você falou uma coisa, Aroeira, é uma coisa que eu penso muito, e é isso que atrapalha e que a gente às vezes desanima, por isso que no começo eu falei que a gente precisava de muita criptonita para seguir adiante, que é o conservadorismo, né, religioso. Não, a criptonita deixa a gente mais forte, não é isso? Não, não, a criptonita enfraquece o super-homem. Ela enfraquece o super-homem. Então, é o contrário, gente. Hoje eu estou toda atrapalhada. Mas esse conservadorismo religioso, sobretudo, mas não só, né? Conservadorismo de comportamento, de costumes, isso emergiu com uma força muito grande nos últimos anos. A gente está vendo, né, o que está acontecendo na Argentina também, quando a gente nem imaginou que os argentinos pudessem dar aquele voto para o Milei, um cara completamente despreparado, assim, e muito irracional no sentido de para um presidente, né? E os argentinos sempre foram muito ciosos disso, né? Do seu governo. Então, bom, então a gente está vendo isso na Argentina, bem pertinho. A gente está vendo no Brasil ainda esse conservadorismo que ainda é muito grande. E isso é uma incógnita que eu queria jogar para vocês, assim, como é que a gente vai enfrentar isso? Uma coisa é esse trabalho de base que a gente fala aqui desde sempre, e todo mundo já falou que foi um dos grandes erros dos 3 governos do PT, foi não fortalecer as bases, e que agora isso tem que ser feito. Isso é uma coisa. Mas o que mais que pode ser feito? Miguel e Aroeira. Enquanto isso, eu vou passando a chave, enquanto a Aroeira vai falando. É uma expressão vazia. Voltar às bases, procurar as bases. É uma expressão vazia. Se ela não é compreendida, as bases mudam. Tem pensamentos próprios, tem ânsias. Aquilo que a gente chama de base, as pessoas comuns do dia a dia, o cidadão, a gente não ouve. A verdade é que nem esquerda nem direita. Mas esse a direita tem ouvido. Esse é o problema. As bases existem, elas não elas não são nem ouvidas direito pela gente. Eu acho que falta a gente, falta a gente, que eu digo é o seguinte, embora isso esteja retornando, eu falei para vocês do sindicalismo em São Paulo, que eu achei vigoroso, para minha surpresa, e tem o MST, o MTST, que também é um exemplo de organização, e há muitas organizações como quilombolas, as organizações da sociedade, os povos originários têm se organizado numa rapidez e numa eficiência muito grande também. Tudo isso é super importante, mas nós ainda não estamos prestando atenção no que as pessoas estão exaustas da política. Nós conversamos sobre isso em relação ao Chile, que eu tinha lido um artigo muito interessante sobre isso. As pessoas estão acabadas em relação à política. A confiança em instituição, todas as pesquisas mostram que é muito baixa, né? Em Miguel e Regina, vocês têm visto isso? Certamente. Na verdade, é o seguinte, as pessoas estão dizendo para a gente que estão cansadas. O que a gente pode dizer para elas em retorno? Porque podemos bater e ficar falando, e fica parecendo só que é o meu discurso contra o dele. Não, fulano disse que ele é que fez, ciclano disse que não é mentira, quem fez foi ele. O cara lá embaixo, quando eu falo lá embaixo, é lá na base da pirâmide social, muitas vezes não tem tempo nem como verificar realmente, e às vezes é uma sutileza que define quem fez e quem não fez. Não é uma coisa de simplesmente simplificar o discurso. É incorporar as pessoas à realidade. E o que faz realidade é o estado presente. Há muitos anos atrás, quando o pessoal começou a subir morro com caveirão, e eu fiz um desenho, Miguel, eu não sei se você lembra dele, que eram os caveirões que deviam subir o morro. Um caveirão, mas pintado de branco, com a cruz vermelha, um caveirão amarelo com o logotipo dos Correios, um caveirão de dinheiro com um banco, a ideia do financiamento. A ideia é a seguinte: intervenção do Estado não é porrada.
E o Estado, quando intervém, é através dessas pessoas com quem a gente negociou durante todo o ano de 2023. Esses deputados pilantras lá do Congresso que vão ser as pessoas que chegarão com o Estado. Elas chegarão com o Estado. E nós, que pensamos aquilo tudo, não chegamos lá com o Estado. Porque, assim, se você olha para a Câmara dos Deputados, você vai ver que nós estamos numa minoria tão grande e, portanto, digamos assim, 70% da casa vai fazer campanha durante esse ano contra a gente. E a gente deu 70% dos recursos, benefícios e melhorias que eles foram apresentar. Exatamente a proporção contrária. Como reverter isso? É preciso mais do que uma estratégia de comunicação. É preciso uma estratégia de comunicação capilar, porque isso aí é o vizinho falando para o vizinho que faz funcionar. Então, se eu fosse dar um pitaco na comunicação do governo, é dizer, é crucial que nesse ano a gente consiga explicar para as pessoas que quem fez aquilo tudo que o seu deputado e depois o seu vereador está levando lá para você, não foi ele. Mas nós chegamos a ver o absurdo de Lula trazendo gente de Gaza e uma das pessoas agradecendo ao prefeito da cidade dela, porque ele tirou ela de Gaza. É isso que nós vamos ver em 2023, em 2024 inteirinho, porque vai ser isso a consequência da negociação que foi necessária, mas que não foi muito favorável a gente em termos de emendas e outras coisas, não, neste ano que passou. Mas eu acho, Aroeira, que aquela história do prefeito, aquilo foi uma coisa inicial, mas aquilo logo foi diluído. As pessoas, essa fake news não colou. Eu acho que colou sim, viu, Regina? Você acha? Não colou para a gente. Não, mas depois foi o próprio, acho que a própria pessoa desmentiu, falou, não, o presidente Lula, sei lá o quê. Veja, eu acho assim, a teoria da comunicação diz um pouco isso. Não adianta o autor da mentira desmentir. A mentira ganhou fôlego e corre sozinha, não precisa mais dele. Ela corre sozinha. Acho que essa não correu sozinha, não, porque isso não foi mais falado. Eu citei ela como exemplo. É. Eu citei ela só como exemplo. Primeiro, eu acho que sim, ela ainda corre sozinha por lá, ainda tem gente que acredita nisso, mas que milhares desses prefeitos que nada fizeram vão sair correndo com mentiras, montados em mentiras, nesse ano de 2024 agora. Então, acho que, de certa forma, o maior perigo da gente é o seguinte, o mentiroso pode desmentir, a mentira vai correr. Então, regulação das redes sociais. É a primeira coisa para a gente começar a ter comunicação eficiente. Haja eficiência na comunicação, haja charge, haja programa no 247 e nas mídias que estão a favor da humanidade, para conseguir vencer isso aí. Na verdade, o Miguel mesmo comentou isso, a indústria de fake news está mais poderosa do que nunca. O Choquei não se abalou, e o Choquei é só a parte fofoqueira das mentiras. Tem uma parte muito pior do que fofoqueira, que está... Mas não há nada que assegure, nada que assegure. Então, com todo o otimismo que eu gosto de manifestar, assim, é importante sentir, lutar para que as coisas aconteçam, mas lembrar que a gente tem que achar um truque ou dois para impedir. Talvez seja judicial, talvez seja vigia, ter esquadrões vigiando as coisas para poder denunciar, processar. Eu vi gente lá nos comentários do site do Choquei, no Instagram, pedindo para... Vamos derrubar o site. Eles propõem, a gente não consegue combater isso desse jeito, porque os robôs que os caras têm são mais eficientes. Mas que a gente podia judicializar um pouquinho as redes sociais, falo do ponto de vista assim, advogados, organizações de advogados, prerrogativas e muitas pessoas, grupos, deputados começaram a entrar em massa com os processos em relação às fake news. A gente precisa de uma guarita de segurança, a gente precisa dos sacos de areia para conter essa inundação que vai ser o ano de 2024. E vai ser assim, né? As eleições vão ser assim, porque não aconteceu nada que impedisse isso de... Ainda não. Eu estou tentando fazer disso a meta de 2024. Minha resolução de ano novo. Brigar contra as fake news o tempo inteiro, porque vai ser o pior adversário que a gente vai ter. Para começar, da grande imprensa. Você vê o Estadão mentindo descaradamente em corpo 25 na capa do jornal? Antes de passar para os nossos jabás, que estão aqui já engatilhados, o do Aroeira e o meu, eu queria só dizer uma coisa que parece que é uma sensação, mas parece que se confirma, né? Nesse período de Ano Novo... Eu nem vi as charges.
de Natal e de Ano Novo, a sensação que dá, salvo quando acontece alguma tragédia, como aconteceu em Angra, como o Batomushi, que afundou no dia do Réveillon, etc., a sensação que dá é que o mundo entra todo em recesso, entendeu? As coisas não acontecem, os noticiários são tristes, são chatos, não acontece nada de diferente, você fica sem ideia para charge. Acontece, o massacre continua. Não, mas não começou agora, continua, mas dá uma... A Venezuela e a Guiana continuam. Mas dá uma arrefecida, assim, parece... Milei continua aprontando na Argentina. Milei? Não, tudo continua. Não, eu entendo, Miguel, eu entendo. Tudo continua. Como se as pessoas fizessem uma pausa, né? Mesmo sabendo. E uma outra curiosidade engraçada, que esse chefe da milícia que foi preso ontem, o Zinho, tem uma foto dele de barbicha, que ele é a cara do Zelensky. Quando eu vi a foto dele na televisão, eu achei que era o Zelensky. Não, aí vi que era o chefe da milícia. No fundo, são todos a mesma pessoa. E o Zelensky é um chefe de milícia. Pois é, essa é a curiosidade, por isso que eu estava... Miguel, eu nem vi as charges, você passou minhas charges também, que eu nem vi? Acho que passei. Eu lembro que vi Saniara. É porque a gente estava falando, a gente às vezes tem que parar. Passei. Eu que tive que passar, não foi nem preparado cineminha hoje, eu fiz uma escolha assim... Quando a gente for passar, é melhor ter aquele períodozinho. Eu gosto dessa coisa da gente comentar as charges, para a gente localizar. Mas hoje o tempo estava acabando, Eu não sei quanto tempo nós temos hoje. Temos 2 minutos. A gente não falou de 2 coisas que eu acho importante, que foi... a gente termina às 5h10. Agora temos 1 minuto. A gente não falou da COP28 e do meio ambiente, das mudanças climáticas, das coisas que ficaram na promessa. A gente pode falar da próxima. O próximo programa já vai ser o começo do ano, a gente pode falar disso. A gente ainda vai ter espaço para isso. Também da perseguição aos Yanomamis e todas as coisas que ainda aconteceram esse ano, em termos de matança de indígenas e tudo isso. Esse assunto a gente... É muita coisa para um programa só. A gente retoma na semana que vem. Mas eu queria, olha... Só antes de você falar, temos 1 minutinho. Queria muito agradecer Miguel e Aroeira por essa parceria maravilhosa o ano inteiro, e que a gente consolidou tanto, a gente fortaleceu aqui nossa amizade, inclusive. Então, queria agradecer muito vocês, agradecer a todo mundo que acompanha a gente, que apoia a gente, que gosta do nosso programa. Muito obrigado por estarem aqui com a gente todos esses dias e o ano inteiro. Então, mandar um beijo para todo mundo. Beijo, Miguel. Beijo, Aroeira. Eu vou passar os jabás aqui. Vou passar o do Aroeira primeiro, que é esse aqui. Gente, eu tô... É o Réveillon do trio, meu trio. A gente vai tocar no Ginge Mamute, na Toneleira 217, Copacabana, ao lado da Estação Siqueira Campos, nessa sexta-feira, que é dia 29. É pré-Réveillon. A gente já vai fazer alguma coisa nessa direção e, digamos assim, juntar um pouquinho das energias para enfrentar esse ano que vem aí, que é um ano de boa luta, viu? Um ano de grandes coisas. A gente vai fazer grandes coisas. Vamos falar mais na próxima. Eu queria também agradecer a Regina e o Miguel e lembrar que temos o nosso almoço semanal para fazer também. Eu vou começar o meu jabá aqui, que é só para o dia 8 de janeiro, que, aliás, eu vou estar lançando o livro exatamente na data da tentativa de golpe. Esse aqui vai ser na Fiorentina, na Rua Aníbal de Mendonça, 112. O endereço foi cortado aqui porque ficou muito grande. É o livro de charges e crônicas publicadas no 247, no período do governo Bolsonaro, até o dia 8 de janeiro. E vocês aguardem que Miguel vai no Estação Sabiá só para falar desse livro 1 hora inteira. Pois é, exatamente. Então está aí, são os 2 jabás, que semana que vem eu faço mais um jabá do lançamento do livro, que ainda falta um pouquinho. E olha, queria agradecer também o Ricardo, que acompanhou a gente aqui, que apresentou a gente, vai retomar aqui o programa. É o Ricardo? Feliz ano novo, Ricardo Necton. Feliz ano novo para você também. Vou botar aqui a vinheta de transição. Obrigado a todos. Beijo. Beijo e até o próximo ano, pessoal. Tchau.